fez. Exatamente. Você precisa liberar a entrada de Jesus no seu barco. A palavra dele diz assim: olha, eis que estou à porta e bato. Você está aí sozinho no seu barco? Deixe Jesus entrar. Quando ele entrar no seu barco, ele vai começar a te mostrar, te revelar, te ensinar aquele que é, na verdade, o plano de Deus para a sua vida. O plano de Deus para a vida de Pedro não era que ele fosse um pescador de peixes, mas um pescador de homens, um pregador da palavra. Qual é o plano de Deus para a sua vida? Você já conhece? Pedro, ao seguir a orientação de Jesus e o plano que Deus tinha para a vida dele, se tornou o pastor num dos heróis da fé. Tem o nome dele registrado nas Escrituras, a história dele é um exemplo para todo aquele que crer, para ativar, para fortalecer a nossa fé. E o Pedro fez coisas extraordinárias em prol de muitas vidas, de muitas pessoas. Não só é um herói da fé, como foi um herói nos tempos dele. Ajudou muitos, leprosos, doentes, enfermos, pessoas que andavam endemoniadas. Ele retirou todo tipo de sofrimento da vida de milhares de pessoas. Por quê? Porque ele recebeu Jesus do barco. É isso aí, a primeira coisa, para vivenciar esses milagres, ele teve que aceitar Jesus entrar no barco dele. A palavra de Deus diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas algumas pessoas na época de Jesus, algumas receberam Jesus, e Pedro foi uma dessas pessoas. Quando Jesus entra no barco de Pedro, Jesus ensina muitas coisas. Jesus acaba o sermão, Jesus acaba de ensinar a pregação, a palavra de Deus. E aí Jesus fala para os discípulos: vocês voltem pescar, entre de novo mar adentro e tornem a pescar. O Pedro diz: Senhor, mas nós já trabalhamos a noite toda, e agora o Senhor quer que a gente volte lá, agora não é hora de pescar. E Jesus falou: faça isso, obedeça-me, siga-me, siga a direção. E Pedro então volta, a pastora Wanda, e ele começa a lançar as redes, ele juntamente com os discípulos, eles lançam as redes e de repente um milagre acontece. As redes são tomadas por milhares de centenas de peixes. Pedro fica maravilhado. Pedro diz assim: poxa, quando ele volta dessa grande pescaria, chamada da maravilhosa pescaria, Pedro diz: retira-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. E Jesus falou: Pedro, não temas, não se assuste, Pedro. Isso aí é só o começo daquilo que eu tenho para fazer na sua vida. Exatamente. E desse começo, com esse primeiro sinal que Jesus deu de que para ele todas as coisas são impossíveis, desde encher as redes de peixe até fazer coisas muito maiores que o Pedro não imaginava. E ali começa então a história do Pedro como discípulo, como apóstolo do Senhor Jesus. Pedro começa a aprender com Jesus a ver mais longe, a olhar e enxergar um horizonte mais amplo, mais aberto para a vida dele. E Pedro começa a aprender que ele precisa renunciar, que ele precisa mudar o seu comportamento, o seu caráter, aquele jeito explosivo que o Pedro tem de ser, precisa ser transformado, porque Jesus ensina para ele: se vós aprenderes a amar como eu amo as pessoas, então verdadeiramente sereis os meus discípulos. E Pedro era um homem bravo, um homem duro, explosivo. Então ele tem que aprender a ser mais amoroso, mais paciente, mais calmo, mais corajoso também. Pedro andou 3 anos e meio com Jesus. E nesses 3 anos e meio, ele foi muito preparado pelo Senhor em sua personalidade, em sua capacidade, em seu caráter, enfim, seu jeito de ser, para que então o ministério dele acontecesse. É isso aí, Pedro, ele vai ser instruído, ensinado por Jesus Cristo por volta de 3 anos e meio. E Jesus vai ensinar Pedro a ser um homem mais equilibrado, ser um homem mais calmo, mais tranquilo, porque Jesus, quando ele pega Pedro, ele tem ali Pedro como se fosse uma pedra bruta. Inclusive o nome Pedro significa
uma pequena pedra, só que era uma pedra bruta. Jesus, então, ele vai começar, pastora Wanda, trabalhar no Pedro. Ele vai começar a tirar daquele homem bruto um homem tranquilo, um homem sereno. Jesus, ele vai começar a ensinar Pedro a ser um homem consagrado a Deus. Jesus vai ensinar Pedro a viver intimidades com Deus. Jesus vai muitas vezes tirar Pedro do meio da multidão, vai levar Pedro para os montes e ali ele vai ver Jesus orando, se consagrando ao Pai. O Pedro vai começar a aprender que é necessário muitas vezes para fazer a obra de Deus consagrações tais quais jejum, a meditação na palavra de Deus. Pedro vai precisar agora ser um homem completamente consagrado. Então, Jesus vem trazendo, vem lapidando diariamente o Pedro, para que o Pedro viesse a se tornar uma pedra realmente brilhante, uma pedra maravilhosa. Polida, preparada para refletir a glória de Deus. O Pedro, ele teve que aprender também a confiar no Senhor Jesus. Porque, na verdade, de início, Pedro ele até acreditou quando Jesus chamou ele, mas ele não confiava no Senhor Jesus. Teve um momento que ele negou ser até conhecido do mestre dele, o Senhor. Mas depois, ele teve que aprender a confiar, a esperar no Senhor, aprender a esperar o tempo das coisas acontecerem. Pedro, ele era um judeu, ele tinha conhecimento das Escrituras. Ele sabia o que estava escrito a respeito do Messias e da vinda do Messias e daquilo que iria suceder ao Messias. Mas quando Jesus falava para ele que Jesus ia ter que passar pela cruz, que os sacerdotes iriam espancar e humilhar Jesus e pendurá-lo no madeiro, o Pedro não conseguia entender. Ele, na verdade, não acreditava totalmente que aquilo ali aconteceria com Jesus. Ele não tinha uma visão muito clara de qual era a missão de Jesus e exatamente para que Jesus tinha chamado ele. Mas depois, quando ele aprendeu a esperar, quando ele teve que esperar até o dia do Pentecostes, Jesus já tinha morrido, ele pensou que tudo acabou quando Jesus morreu. Depois ele ficou sabendo que Jesus ressuscitou, então ele recomeçou tudo. Então ele começou a entender que a partir daquele momento é que a história dele estava começando. Então ele teve que esperar 50 dias até o dia do Pentecostes para o Espírito Santo vir sobre ele e ele passar a entender que não basta conhecer as Escrituras, precisamos também entender que ela vai se cumprir no tempo devido. E o Pedro, pastor, ele quando entendeu que as Escrituras, tudo que a Escritura fala a respeito de Jesus, tinha chegado o tempo e tinha se cumprido, então ele começa a transmitir isso. Isso é o Evangelho, essas eram as boas novas que Pedro começa a transmitir, a falar, a pregar, a espalhar essa notícia e o ministério dele surge e foi algo tremendo. Pedro, ele foi treinado por Jesus, Jesus permitiu acontecerem muitas situações ruins e adversas para que Pedro confiasse mais nas palavras de Jesus. Você vê que algumas vezes Jesus, ele dizia assim: vocês entrem no barco e vão lá para o outro lado, façam isso e esperem lá que daqui a pouco eu vou para lá. E de repente se levantava um grande temporal de vento, uma tempestade, e os discípulos, eles não confiavam, inclusive Pedro, não confiava que aquela palavra que Jesus dizia, vocês vão chegar lá do outro lado, na outra margem, na outra banda. Jesus dizia isso, vocês vão chegar lá. Só que o Pedro muitas vezes ele não acreditava. Aconteceu uma vez também, uma outra vez que Jesus ali estava no barco e Jesus falou, vamos passar para o outro lado, para a outra margem. E de repente se levanta também outra tempestade. E o Pedro, ele vai em Jesus rapidamente, desperta Jesus daquele sono e diz, Senhor, o Senhor não está vendo que a gente vai morrer, que a gente vai perecer? E Jesus disse o seguinte, você é homem de pequena fé. Em outras palavras, eu não falei que vocês iriam chegar lá, na outra margem? Se eu disse que vocês iriam chegar lá, essa palavra tem que se cumprir. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não. Mas você não tem fé na minha palavra, Pedro?
E o Pedro, poxa, não, mas eu estou achando que nós vamos morrer. Não, não vai acontecer aquilo que eu disse que não vai. Só vai acontecer o que eu falei que vai acontecer. Então Jesus repreende aquela tempestade, Jesus manda com que aqueles ventos se calem e há uma grande bonança. Aí o Pedro então diz, nossa, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E a palavra se cumpriu. Outra vez, pastora Wanda, a gente vê Pedro também, numa grande tempestade, Jesus da tempestade andando sobre as águas, Jesus fala, vem Pedro, ande sobre as águas também. E o Pedro, por algum momento, ele confiou em Jesus. Ele começou a andar sobre as águas. Mas quando ele parou de confiar na palavra de Jesus e olhar a tempestade, ele começou a se afundar.